Queria pedir ao meu irmão Odair, nós temos um entendimento, né? Cada semaninha a gente faz uma mudança aqui na igreja, né? São coisas pequenas, mas coisas que nos auxiliam, nos ajudam. Amanhã eu estou indo buscar mais cadeiras. Ué, mas gente, não está cabendo nem aqui, mas nós temos que... o justo viverá pela fé. Então eu falei, não, vou buscar mais cadeiras, porque a qualquer momento Deus vai falar assim, olha, nós vamos ampliar. Né? Aí eu fiz uma troca, eu tinha um equipamento lá que eu não ia usar. Falei para ele, você tem mais cadeiras iguais às nossas? Eu vou levar para você e eu pego mais cadeiras aí, pela fé. Né? E eu falei para o Odair, eu senti no coração de você falar sobre esse momento da importância do dízimo e da oferta dentro da igreja. Então, deixa Deus te usar, meu amigo, em nome de Jesus. Amém, graça e paz a todos. Eu vou usar um exemplo aqui do meu caro pastor, quando ele falou do canudinho, né? O canudo, quando você coloca ele dentro da Coca-Cola, do suco, o que for, ele é um instrumento para te levar alguma coisa boa para você, né? E o dízimo age dessa forma, tá? Muitos perguntam, eu vou dar o dízimo, o pastor vai sair para tomar vai levar a mulher para almoçar, vai não sei o que e tal, porque isso é o que vem na nossa cabeça, tá? Eu demorei muito para ter um entendimento do que era o dízimo. Muito relutei. E essa semana eu falando com o pastor sobre o dízimo, e eu falei para ele até assim, sabe, ô pastor, Deus falou para mim que as minhas bênçãos são liberadas lá no céu. E às vezes eu breco por eu não dar o dízimo. Aí ele falou para mim que não era bem isso. Aí eu voltei para ele, a gente fica retruca. Aí eu falei para ele assim, não, é que você não entendeu o que eu falei. Por quê? Porque quando você dá um dízimo, você tem que pensar no efeito do canudo. Ok? Então, é assim, o canudo é um instrumento, tá? Como o dízimo é um instrumento para a gente alcançar pessoas. De que jeito? O pastor acabou de falar agora. Né? Eu peguei uma coisa aqui, fiz uma troca lá, para trazer cadeira para a igreja. Isso demanda de coisa financeira. Então, a gente tem que entender e colocar no coração. O dinheiro que a gente coloca, em primeiro lugar, ele se torna uma montanha que a gente fica difícil de ultrapassá-la. Porque a gente fica pensando. E essa semana eu estava lendo, estou lendo a Bíblia de novo. Faziam 2 anos que eu não li a Bíblia, assim, direto. Então Deus me colocou para ler um pedaço dos capítulos, ir lá para Provérbios e Salmos e pegar lá em Mateus. É engraçado que você começa a ler e a coisa começa a entrar uma na outra, você fala assim, é coisa de louco isso, né? O que tem isso a ver com o dízimo? Vou explicar. Tá? Dízimos e ofertas. Se a gente não fizer, o pastor, a pastora, né? Eles não conseguem alcançar as pessoas que têm que ser alcançadas. Você que está assistindo, ok? Vou repetir. Se vocês estão assistindo, é porque alguma coisa está acontecendo aqui. Tá bom? Para que isso chegue até vocês, eu preciso de uma câmera, eu preciso de um bom microfone, eu preciso de aparelhagem, eu preciso de um ventilador que está aqui, uma televisão, eu preciso de cadeira, eu preciso de um monte de coisa. Como é que a gente vai obter isso? Através do dízimo e das ofertas. Então a gente tem que entender o seguinte, tá? Como foi dito aqui, né? Quem é fiel no pouco, no muito, será acrescentado. E para nós, a gente fica pensando que o muito é o dízimo. Nós esquecemos que são 10% do que Deus me deu. E agora eu pergunto para vocês têm os 10% por dia para falar com Deus?
Tenho porque eu fico 10% pedindo. E aqui o pastor falou sobre dons. Ele dá o dom, ele dá. E nós? Eu estava ali pensando, tá? E Deus colocando na minha cabeça, falar, olha, usa os exemplos do que foi ministrado hoje. Deus dá o dom, Jesus dá o dom, e o Espírito dá o dom. Aí depois, temos os dons, né, de Deus, que são os dons da igreja. Para a gente ter uma igreja, a gente precisa ter cadeira, ok? Os dons de Jesus. Quais são os dons de Jesus? Lá fora. Para eu ganhar alguém lá fora, eu preciso ter um missionário, ok? E isso precisa de que a igreja dê recursos para ele sair daqui e até o Brás. Ele vai pegar ônibus, metrô. E temos do Espírito Santo. Qual que é do Espírito Santo? Preparar o café, preparar uma janta, eu convidar alguém para vir à minha casa, ou ao meu estabelecimento, como eu falei para o pastor, né? Para que eu tenha oportunidade de falar, mas para isso eu preciso aprender. E onde eu aprendo é na igreja. Então, é uma coisa ligada à outra. Vou até contar um fato para vocês que eu falei para o pastor. Eu comprei um comércio, comprei um bar, eu estava lavando o bar, meia porta e tal, e parou um senhor na rua, assim, na porta, estava chovendo, ele, bom dia, não sei o quê, Eu falei assim, não, peraí, alguma coisa está acontecendo aqui. Larguei minha vassoura, coloquei ela no balcão, saí, aí a pessoa começou a falar da vida dela. E ela teve um AVC, ela não conseguia falar, ela gaguejava. E aí ela contou a vida dela para mim, sem eu perguntar nada. E como eu faço de costume, todo dia eu peço a Deus para eu falar uma vez pelo menos o nome dele, eu falar sobre ele. E ali foi fatal. Ele começou a falar, e eu falando da palavra, as coisas vinham na minha cabeça, a palavra tal diz isso aqui. A gente fica impressionado como o Espírito Santo usa a gente. E às vezes, gente, a gente pensa que a igreja, ela é só aqui, ela não é só aqui, não. Ela não é. Como o Alex falou, eu estava lá no meio de uma multidão, Deus o apontou. E a gente às vezes não fala. Então, gente, do dízimo e da oferta, eu estou dando um testemunho próprio meu, ok? Tá, eu fui mandado embora, aí eu falei assim, vai me faltar esse dinheiro para comer, vai faltar para beber. E assim, a gente fica duvidoso em fazer, tá? Então, que Deus toque no coração de vocês, que esse canudinho, que é o dízimo, seja uma oportunidade de vocês fazer com que outras pessoas saboreiem ou o suco, ou a Coca-Cola, ou mesmo a água, né? Porque às vezes a gente acha que a água não tem sabor, mas a única que mata a sede é a água. Né? Então, nos princípios bíblicos, nós somos batizados na água, né? Então, vamos entender, isso tudo tem ligação. Nós vamos fazer o seguinte, ela vai, a Cris, a minha esposa, queria falar um testemunho? Tá. Então, nós não temos hoje o QR Code, tá? Não sei se está transmitindo, tá? Então, assim, para vocês, é fácil, olha para ali e lembra do que eu falei, ok? Deixa Deus tocar no seu coração, porque nessa hora a gente esquece de Deus. Se a gente esquece de Deus, esquece do próximo. E a gente eu estava lendo sobre o ID, né? ID, pregai a todas as nações, todas. Então, gente, é muito simples. Então, falei o seguinte aqui, se eu ficar de frente com a câmera, não tem o microfone, não tem palavra, não tem entendimento. Então, isso custa, tá? Então, eu sou bem reto, desculpa, tá? Isso custa dinheiro. Então, vamos abrir o coração, como a gente abre a Bíblia para ler.
Porque se eu abrir a Bíblia e não abrir meu coração, de nada adianta eu estar lendo, tá bom? Muito obrigado, façam aí as suas ofertas, seus dízimos, com o coração. Se é por dar, não dê, faça com o coração. A minha esposa vai dar um testemunho. Obrigado, fiquem com Deus. Amém, igreja. Não, é rapidinho. É que assim, a gente, como ele falou, a gente abriu o bar lá, e aí tem um fogão grande lá, um fogão industrial. E a gente até então não sabia que o fogão estava apresentando problema. Quando foi sábado passado, a gente foi pela primeira vez para já começar a tentar assumir tudo. E aí o que aconteceu? Na quinta-feira, quando eu e ele fomos lá à noite, a gente abriu as portas, entramos e aí ele falou, vamos orar. Aí nós saímos orando, passando a mão nas paredes, e eu orando, pedindo ao Espírito Santo que abençoasse aquele lugar, que, sabe, que a gente pudesse transformar aquele lugar num local familiar, que a gente pudesse atender o pai, a mãe, a criança, para almoçar, para comer. E fomos orando, orando, passando a mão em tudo e orando. Aí, quando chegou no sábado, o rapaz que está fazendo o negócio, que está vendendo para a gente, aí ele falou assim, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o fogão. Aí ele abriu a boca e aí começou a sair um cheiro de gás. E aí eu sou muito medrosa com essas coisas de gás, eletricidade, eu sou muito medrosa. Aí eu já fui me afastando e eu falava para ele, sai para cá, sai para cá. E eu fui, parece que Deus que estava... Mas dito e feito, gente, o rapaz acendeu, pegou o fogo, acendeu, explodiu. Mas explodiu o fogão, né? Esse estava um pouco mais para trás. O rapaz pegou aqui o braço dele, só arrancou os pelos. Não fez nada. Para mim, quando eu pulei para fora, eu falei assim, queimou ele todinho. Eu já estava pronta para entrar e ver o moço todinho queimado. Não fez nada. Deus guardou aquele moço, guardou o Odair, que também estava lá perto. Por isso que a importância da nossa oração em qualquer lugar, gente, em qualquer. Você está entrando lá onde você vende seu sofá, você ora. Ela na loja onde ela... Orem, gente, orem, porque isso faz toda a diferença. Porque ali, eu vi aquele moço todinho queimado. Porque a chama veio para cima dele assim. Aí depois ele falava, olha, só meus pelos que queimou tudo. Eu falei, você teve um livramento muito grande. E a mãe dele é cristã, vai na igreja. Aí ele falou assim, eu tenho certeza que a minha mãe vai me falar disso, porque ela sempre sente o que vai acontecer comigo. Eu falei, olha como que é a importância da oração, né? Obrigada. Glórias a Deus. Amém, Jesus? Testemunhos. Precisamos de testemunhos. Então, gostaria de orar por você que ofertou, né? Você que está em casa, está aí na tela, o QR Code também, né? Nossa chave Pix, igreja sempre amor, não, sempre amor igreja, @gmail.com. Deve. Testemunho, eu gosto de testemunho. Eu gosto. Boa noite, gente. Igual o Alex falou, a gente não deve deixar nada do que Deus fala com a gente. Vocês falando aqui, todo mundo, a ministração. E agora, a Cris falando, me veio um testemunho. Eu estava um dia, eu fui dormir na casa da minha mãe, faz uns anos já. Fui dormir na casa da minha mãe e eu lá na minha mãe comecei a orar. Porque eu tinha mania, né? Pegava a Bíblia à noite assim, e lia a Bíblia e ia orando. Aí quando eu comecei a orar, o Espírito Santo falou para mim assim, ora pelo seu irmão. Eu só tenho um irmão. Eu e mais um irmão, ele tem 3 anos a mais que eu. E aí eu comecei a orar e o Espírito Santo falou assim para mim, acorda a sua mãe e fala que vocês têm que orar por ele. Aí eu fui, minha mãe já estava dormindo, e a casa da minha mãe tinha 3 cômodos, assim, eu estava na sala, dormindo na sala, ela no quarto, fui lá no quarto, chamei minha mãe e falei, mãe, o Espírito Santo está me incomodando aqui que a gente precisa interceder pelo Wellington. E comecei com a minha mãe a orar, isso era umas 5 horas da manhã. E eu com a minha mãe orando, aí o Espírito Santo começou a me usar.
E o Espírito Santo falava que Deus já estava falando com o meu irmão e que Deus ia vir um tempo para o meu irmão, que Deus ia pegar meu irmão e ia dar um chacoalhão nele. E o Espírito Santo pegava minha mão assim e fazia assim. E eu falando isso para minha mãe. E orando, intercedendo pelo meu irmão. E aí lembrei de algo. Nesse dia, a minha ex-cunhada, que era casada com meu irmão, estava dormindo em casa também. Lembrei disso agora. Ela estava dormindo em casa também. E aí a gente ficou lá orando, orando, orando. Gente, não deu 1 hora. E a gente orando, não paramos de orar, porque o Espírito Santo não deixava. Sabe quando você sente forte? Não deu 1 hora depois, umas 6 horas da manhã, meu irmão chega, todo ensanguentado. Todo ensanguentado. É coisa de... É igual fala, né? As coisas espirituais, o homem carnal não discerne. E pena de quem duvida. Porque perde muitas coisas, muitos livramentos que Deus tem. E aí meu irmão chegou todo ensanguentado. Aí meu irmão contou que ele tinha ido fazer uma festa, né? E ele voltando, bateram no carro dele. O carro dele chegou capotou, sabe? Tipo, deu um capote e virou. E aí, para a honra e glória do Senhor, não aconteceu nada com o meu irmão. Aí, para vocês verem o motivo que o Espírito Santo estava usando para interceder por ele. E aí, o meu irmão foi e falou que, graças a Deus, e foi bem o momento que o Espírito Santo estava ali. Era 5 horas da manhã quando aconteceu o acidente. Bem no momento que a gente estava intercedendo, foi o momento do acidente. E aí meu irmão não ficou com um machucado, não se machucou, só sangrou mesmo. Eu nem lembro por que foi, acho que tinha mais alguém no carro com ele, mas meu irmão não se machucou, porque faz um tempo. E aí, passou um tempo, meu irmão foi preso. Por quê? Quando ele sofreu o acidente, que bateu o carro dele foi apreendido. E o carro dele foi apreendido perto do interior, assim. E aí ele teve que buscar. Quando ele foi buscar, foram ver meu irmão estava procurado. Porque meu irmão estava devendo pensão. Meu irmão estava devendo pensão. Aí ele pegou, prenderam ele. Na hora que ele foi buscar o carro, ele ficou preso. E aí começou, né? Imagina, minha mãe desesperada, meu pai, todo mundo desesperado também. E aí a gente movendo céus e terra para tirar ele. Só que meu irmão... né, gente, quem é preso por pensão, o que acontece? Ou a pessoa paga a pensão, ou ele fica 30 dias preso. Aí, depois desses 30 dias, a pessoa pode sair e não tem que pagar, né, aquele valor restante. E meu irmão falou, meu irmão não tinha, porque era um valorzinho, estava um valor alto, ninguém conseguia, a gente não conseguiu levantar esse dinheiro. Vou ficar preso. Ficou os 30 dias lá. Nisso que ele ficou, esses 30 dias, ele ficou no interior. Estava até com o Alex já nesse tempo, né, Alex? Aí a gente ia toda quinta-feira visitar meu irmão. O Alex levava a gente ia lá visitar ele. E aí, Deus me trouxe, leva uma Bíblia para ele. Leva uma Bíblia para ele. Aí eu peguei, comprei essa Bíblia, aí eu cheguei lá, fui visitar ele, entreguei a Bíblia, falei, olha... Aproveita esse tempo que você está aí. Quando eu fui, gente, eu fiquei muito mal, muito mal. Porque ele ficou numa prisão que era tranquila, assim, falando, porque era de interior. Só que onde ele dormia era um buraco, assim. Era um buraco. E ele tinha... Porque, assim, tinha várias, né? Tipo, mais de uma pessoa dormindo no lugar. E onde ele ficava, ele não conseguia nem se virar. Sabe quando você está na cama, que você pode ficar de lado? Não dava, porque o buraco era tão... colocava o colchão e o buraco aqui, e ele não conseguia se virar. Então, aquilo fez muito mal eu ver o meu irmão naquela situação, né? Mas aí falei para ele da Bíblia, falei, lê o Salmo, e fui explicando para ele. Fiz uma carta, o Espírito Santo eu escrevi uma carta, quanto o meu irmão era importante para mim, né? Mas que eu queria muito que ele conhecesse o Senhor em espírito e em verdade, tudo. E aí meu irmão começou a ler a palavra lá dentro. E aí ele leu a palavra, aí ele me pediu perdão de coisas assim coisas que ele igual o meu casamento ele não foi. E ele é meu único irmão, e ele não foi no meu casamento. E aí ele depois começou a chorar, falou, olha, eu te peço perdão porque eu sou seu irmão único, a gente sempre foi unido e eu não fui no seu casamento.
Então, assim, você vê que Deus começou a falar com ele ali das coisas que ele vivia e, né, e que ele não estava dando tanta importância para a família, tudo. E ele começou a ler a palavra. E aí, quando ele saiu totalmente diferente. Aí começou a ir na igreja, buscar Deus. Mas por que eu estou contando esse testemunho para vocês? É algo muito pessoal, né, particular. Porque é aquilo que o Alex estava falando, o que o Odair falou. Nossa, o Odair foi muito bom, parte do dízimo. São ferramentas, nós somos ferramentas do Senhor. E a gente não pode não fazer o que Deus pede para a gente. Porque, às vezes, é a vida de alguém que Deus coloca nas suas mãos. Deus me usou ali para quê? Para interceder pelo meu irmão. Gente, eu creio nisso, sim, firmemente. Que Deus tem os anjos. A palavra diz que Deus ele tem os anjos e que os anjos cuidam de nós. Sabiam disso? Os anjos são a nosso serviço. E eu creio que... E a palavra diz, né? Que onde 2 ou mais estiverem, ali Deus está. Então, a igreja, e também diz que o que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. Então, quando Deus move você no seu dom, por que é importante a gente saber o dom, saber para que a gente serve? É porque Ele está pondo a vida de uma pessoa nas suas mãos, gente, isso é sério. Porque já pensou se eu não paro ali? Eu tenho certeza, meu irmão ia morrer. Gente, foi um acidente de carro, meu irmão, do jeito que meu irmão chegou, ele ia morrer. E aí Deus usou a gente lá na intercessão e para honra e glória do Senhor nada aconteceu. Apertou meu irmão, porque apertou, que ele falou que ia apertar, mas para quê? Porque é igual o C.S. Lewis, ele tem uma frase, que eu amo essa frase. Ele fala assim, as coisas ruins do mundo, a dor do mundo é o grito de Deus. Olha isso, a dor do mundo é o grito de Deus. O que quer dizer isso? Às vezes acontecem, você está orando por alguém, está intercedendo por alguém, e aí você vê a pessoa se afundando mais. Você fala assim, gente, mas como que pode? Eu estou orando por essa situação, é melhor não orar, porque eu comecei a orar, a pessoa piorou. Não, é porque às vezes Deus permite que a pessoa chegue no fundo do poço, porque ali Ele sabe que a pessoa vai parar e ouvir Ele. Porque o fundo do poço é onde a pessoa está sozinha. Então, ela não tem outra escapatória. Ela vai ouvir Deus. Né? E Ele permite isso para que a pessoa depois consiga avançar. Porque fala, né, Deus não está preocupado com a nossa felicidade, está preocupado com a nossa salvação. Porque eu falo para vocês, a nossa vida aqui ela é um sopro. Então, assim, a palavra também diz, se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor desta terra. Então, só que as pessoas têm o coração duro. Então, é isso. A gente precisa estar sempre ouvindo a voz de Deus, vendo. Então, você às vezes não lembra de alguém muito tempo. E aquela pessoa vem na sua mente, ora por ela. Intercede por ela, Senhor, guarda, livra de todo o mal. E eu tenho certeza, quando você começar a orar, o Espírito Santo vai trazer o que você deve estar orando. Né? E aí, Deus me trouxe para dividir isso com vocês. É a importância dos dons e que nós somos essa ferramenta do Senhor. Nós somos as pessoas que Deus separou para cuidar uns dos outros. Amém? É isso, gente. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Mais uma oração? Podemos fazer uma oração? Semana que vem temos 2 encontros de extrema importância. Sábado, encontro dos jovens, que o primeiro foi maravilhoso, tudo cheio, né? E no domingo teremos o encontro de amigos. Então a gente vai separar alguns brindes, né? Alguns presentinhos, alguns mimos, para que as pessoas que nós convidemos para esse culto semana que vem sejam, né? Esse mimo toque no coração delas, que elas lembrem do encontro que elas tiveram, que alguém convidou-as para estar mais pertinho de Jesus, tá bom? Então, sábado, encontro dos jovens, e domingo, encontro dos amigos. Então, eu gostaria de orar por esse encontro, pelos alvos de oração também, Cris, por favor. Exatamente. Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto de hoje, que essa palavra não se perca, que ela não fique aqui, mas que durante essa semana nós busquemos, Pai, sem negligência os nossos dons, que nós possamos crescer em graça e conhecimento, assim como diz a sua palavra, Pai.
Em nome de Jesus, nós também abençoamos a cada dizimista, a cada ofertante que entendeu o seu reino, Pai. A tua palavra diz que nós devemos alargar as nossas tendas, Pai. Queremos receber crianças, queremos receber casais, queremos receber mais jovens, queremos dar uma estrutura melhor para que as pessoas te ouçam e te sigam da melhor forma possível, Pai Santo. E isso vem através dos dízimos e das ofertas. Então abençoe, Pai, derrame uma unção de renovo, multiplique, Pai, todos os valores colocados aqui diante do seu trono. Não são valores para homens, Pai, mas é para a tua obra. Multiplique, Pai, esses valores que foram colocados aqui. E se a pessoa não tem como colocar, não tem um emprego, não tem uma renda, Pai, abre uma porta, Pai, de emprego a essas pessoas, Pai. Amplia, Pai, as portas, amplia as janelas, abre portas, Pai, de escapatória, Pai, para essa fase complexa, porque a palavra do Senhor diz que o choro vem pela noite, mas pela manhã vem a sua alegria, Pai, o seu retorno, a sua resposta. Então, em nome de Jesus, alcança também essas pessoas. Colocamos também em tuas mãos, Pai, esses alvos de oração que aqui estão. Como eu sempre falo, Pai, junto com a igreja, se colocaram aqui esses alvos, é porque essas pessoas creem na intercessão da sua igreja, a nossa intercessão. A sua igreja somos nós, Pai. Então, nós aqui pela fé, nós unimos a nossa fé, em concordância oramos, profetizando, Pai, respostas, Pai, sobre esses alvos de oração. Em nome de Jesus, que haja testemunho, Pai, de cada pedido feito aqui, Pai. Que cada pessoa que colocou esse pedido aqui receba a resposta, e não só isso, divida conosco, Pai. Em nome de Jesus, a sua resposta maravilhosa, Pai Santo, para que nós possamos exaltar ainda mais o seu nome. Colocamos também em tuas mãos, Pai, o encontro de jovens, Pai. Nós sabemos como que eles têm sido perseguidos pelo inimigo, Pai Santo. Prepara o ambiente, vai tratando a semana toda esse ambiente, vai visitando aqui, vai visitando cada cadeira. O Senhor sabe quais são os jovens que estão à frente disso. Abençoa-os, Pai, da estratégia, da discernimento, da coragem, da ousadia, da segurança, Pai. Em nome de Jesus, que cada um deles, os que vão ministrar, os que vão participar, os que vão ser convidados, que cada um deles seja visitado pelo teu poder, Pai, e pela sua presença, em nome de Jesus. Abençoa também nosso próximo culto de domingo, Pai Santo, que nós possamos ser guiados pelo Senhor, que nós oremos, jejuemos por essas vidas, e que nós possamos trazer pessoas para conhecer o teu Filho Jesus. Esse é o alvo, Pai. Que pessoas que estão perdidas, sem direção, que nós tenhamos habilidade, sabedoria, inteligência, discernimento de como convidá-las, quando, de que forma, Pai, guiadas pelo Teu Espírito Santo. Nos ajude, Pai, nos dê o caminho e a direção correta, para que essa igreja, tanto no sábado como no domingo, esteja cheia de pessoas sedentas pelo Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho, te agradecemos e te louvamos mais uma vez. Amém, Pai. Amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez em nome de Jesus.